Em relação ao Parque da Água Branca, em parceria com o governo do estado, né? O Parque da Água Branca pertence à Secretaria da Agricultura estadual, mas a prefeitura apoia em várias coisas as obras na Água Branca. Durante algum tempo a gente compartilhou equipes de poda, por exemplo, porque eles não davam conta de tudo que precisava ser feito lá. Sobre as obras, tem gente que adorou o que foi feito no Parque da Água Branca e tem gente que odiou, protestou e entrou com ação no Ministério Público. E algumas dessas ações ainda estão em julgamento. Então, você tem, por exemplo, um espaço cultural lindo no Parque da Água Branca, que é o Tatersal, maravilhoso, que pelo menos até outro dia não podia ser usado porque o Ministério Público acionou impedindo o uso. E aí a gente tinha um coral maravilhoso que ensaiava do Tendal da Lapa, que queria usar aquele espaço muito mais adequado, né? E foi impedido. Então, algumas coisas dali do parque estão travadas na justiça. Então, por demanda de algumas pessoas da própria população. Então, tem horas que o poder público fica paralisado porque as pessoas entram em conflito, né? Tem visões diferentes sobre a mesma coisa. Em relação ao Pelezão, olha, na verdade o Pelezão é um bom clube. Ele tem, as instalações foram reformadas nos últimos anos bastante, tem pessoas muito boas trabalhando lá. Precisa de mais gente, sim. Então é o caso, né, de abrir concurso, de reforçar as equipes e tal, mas não se pode dizer que o Pelezão é um clube ruim. Outros clubes na cidade, sim, estão em situação, especialmente os que são em parceria. E sempre as associações que assumiram a gestão dos clubes mantiveram o compromisso, né? Então a gente tem que ser bem firme e desfazer o compromisso, né? Quando uma das partes não fez o que deveria. Mas às vezes é a prefeitura também que não fez o que deveria, né? As grandes reformas de instalações cabem mesmo à administração municipal. O Zilda foi muito bem, é um sucesso, é um modelo de parque, na verdade, para fazer em outros lugares. Assim, claro que tudo que é utilizado vai apresentar dificuldades, problemas aqui e ali. Mas em geral é um parque excelente, assim, e ele tem uma característica que eu adoro, que é você ter ao mesmo tempo os jovens fazendo skate, às vezes pais e filhos também andando de skate nos vários trechos da pista, ou jogando basquete, e idosos fazendo a ginástica ali nos aparelhos. Então, lugares que favorecem a convivência bem diversificada, assim, me agradam bastante. Acho que a gente precisa ter sempre regras bem fáceis de compreender. O pessoal que organiza a feira há muito tempo já tem mais familiaridade, já sabe onde é que as coisas emperram. Então, assim, às vezes deixam para a última hora umas coisas que eles deveriam saber que tinham que começar bem antes, né? Também já lidei com isso pelo lado da subprefeitura e falar, puxa, mas agora que vocês vêm trazer o ofício? Em todo caso, sim, a gente precisa simplificar, né, as regras, deixar elas bastante compreensíveis, não dar margem para depender de boa vontade ou má vontade. Fazer a comunidade participar bastante disso, né? A própria Feira da Pompeia teve uma experiência muito positiva em relação a isso, né? Porque teve um ano, especialmente, que coincidiu com o jogo do Palmeiras, o que não devia acontecer. O estádio do Palmeiras fica ali a 2 quadras, né, da Feira da Pompeia. Então foi uma superlotação que terminou em situações de conflito, né? Óbvio. Aí depois daquilo tinha gente que queria acabar com a Feira da Pompeia. Gente da sociedade, da população. Então eles do Centro Cultural Pompeia conversaram com as pessoas, foram, sabe, de casa em casa, explicar e falar, não, mas a gente vai mudar o horário, não vai mais coincidir com o jogo, vai colocar aqui proteção para que ninguém pule o muro para fazer xixi na porta da sua sala. Então tem que envolver a comunidade, ajuda muito, assim, tem que sentar essas 3 partes, o organizador da feira, o poder público e a comunidade também, vai melhorar bastante. Quanto ao lazer, compete à prefeitura especialmente proporcionar alternativas de lazer gratuito, de característica esportiva, cultural ou simplesmente espaços de encontro, de convivência. Quanto ao lazer em espaços privados, eu acho que a gente pode sim facilitar algumas coisas no sentido de descomplicar a burocracia. Porque a burocracia acaba prejudicando muito mais os empresários honestos do que os desonestos. Porque os desonestos vão lá e contornam a burocracia.
e resolvem as coisas de maneira ilícita. E os honestos que querem cumprir todas as exigências direitinho demoram meses para conseguir viabilizar um empreendimento, né? Poderiam estar funcionando, ajudando a dar vida, né, a uma área, gerando emprego, gerando atividade econômica e estão lá emperrados no vai e vem dos processos na prefeitura, entendeu? Então, não é nem só no aspecto das casas de lazer. Em relação aos empreendimentos privados de um modo geral, a prefeitura precisa ter regras simples, lógicas, transparentes, para que um empresário honesto consiga abrir um negócio sem querer jogar tudo para o alto na metade e falar não vou abrir mais porcaria nenhuma, entendeu? E agora, casa noturna, você tem que ter exigências diferentes para uma casa noturna e para uma padaria, por exemplo, né? Casa noturna tem o problema do grande afluxo de veículos, as pessoas vão sair de madrugada, elas vão de carro para a casa noturna, ou vão pegar um táxi e vai ter uma fila enorme na porta. Tem o problema do impacto sonoro na vizinhança. Então, quando eu digo simplificar as regras, não quer dizer fechar os olhos quanto a essas outras coisas. Quanto a isso, assim, quanto ao impacto de vizinhança, a gente tem que ser bem rigoroso. E conversar com a comunidade, porque quando um empresário se interessou pelo antigo Olímpia, muita gente protestou porque tinha medo que viesse um novo Sampa Hall. O Sampa Hall, na verdade, fechou por conta de irregularidades gravíssimas, de ilegalidades, inclusive. E vinha um empresário com outra visão, né? E a vizinhança ficou apavorada, dizendo, não, casa noturna aqui a gente não quer. Então também, como sempre, é bom sentar, conversar, ouvir todo mundo, explicar direitinho e acolher as observações. Quanto à proibição de estacionamento, eu concordo que isso tem que ser feito. Você não pode imobilizar uma via de circulação com 4 ou 5 objetos particulares. Que o carro, no fim das contas, é isso, né? Você não pode chegar lá e botar um sofá no meio-fio, mas pode deixar o seu carro ali, onde poderia estar havendo fluxo. Então, infelizmente, é uma medida que desagrada, que dói, mas a gente tem que usar mais a rua para circulação e não tanto para estacionamento. Agora, quanto à velocidade máxima não tem nada a ver com a fluidez. Velocidade tem a ver com segurança, porque se o trânsito flui bem, você pode perfeitamente andar 50 km por hora, sem colocar nenhum pedestre em risco, sem você estar sujeito ao risco de alguém fazer uma besteira na sua frente e cruzar a Rua Clélia ou qualquer outra num instante, né? 50 km é uma velocidade alta para um perímetro urbano, cheio de cruzamentos, de calçadas e tudo mais. O trânsito não anda porque tem muito carro, entendeu? As pessoas andam a 15 km por hora no congestionamento. Se elas pudessem andar a 40, já estaria ótimo. 15 é velocidade de carroça ou de galinha, né? O pessoal até já faz um movimento dizendo, vá de galinha, que é mais rápido. A gente também não pode achar que é o ônibus que atrapalha o tráfego do automóvel. É o contrário, dentro de um ônibus tem 60 pessoas. Bota 60 pessoas uma em cada carro e vê como isso é injusto. Então, não, o ônibus não tem que sair da Rua Clélia. Você não pode fazer um pedestre andar 2, 3 quadras a mais, que é para liberar uma faixa a mais para o carro. Até porque não vai adiantar. Vai ter uma faixa a mais para o carro e daqui a pouco as 3 faixas vão estar entupidas e o ônibus está lá na outra paralela. Então, tem muito que melhorar no sistema de ônibus, tem muito que melhorar no tráfego. Sincronia de semáforo, por exemplo, é de enlouquecer. Muito da fluidez é prejudicada porque os semáforos estão todos desencontrados. Então, você tem que ter um sistema que administre os semáforos de maneira racional. Posso perder seu voto, mas o transporte coletivo, o ônibus, tem que ter um espaço privilegiado no sistema viário. Enchente, como o caso dos precatórios, como o caso da falta de metrô, é o que a gente sofre hoje por conta de erros cometidos há 100, 80, 50, 40, 30 anos atrás. Então, você tem, por exemplo, galerias aqui na região oeste, que terminam em cotovelo. É um dos problemas básicos que a gente encontrou por aqui. Galerias subdimensionadas, né? A cidade foi sendo mais impermeabilizada, portanto, a Boca de Lobo joga mais água lá para baixo, para dentro da galeria. O que antes seria absorvido pela terra, agora vai todo para a galeria. A galeria não dá conta e aquela água reflui. Tem o problema do lixo e eu
juro para vocês, a gente não vence limpar. Não pensem que a prefeitura não limpa a Boca de Lobo. Limpa, e limpa, e limpa. É desesperador. A gente acaba de limpar e quando vê, já tem uma pilha de entulho ali, já tem uma privada jogada ali no canto e os cacos vão todos pro sistema de águas pluviais. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer obras caras? Sim. A prefeitura tem que desembolsar lá 26 milhões para fazer um sistema de macrodrenagem ali na região da Vila Leopoldina. Esse era o custo quando eu estava na subprefeitura da 26, é o orçamento da sub do ano inteiro, quer dizer, esse dinheiro não vem da subprefeitura, tem que vir lá de alguma secretaria municipal, né, de infraestrutura, de obras. Então tem que fazer esse desembolso, a obra em si vai criar um transtorno, a população vai ficar maluca, mas a obra tem que ser feita. Agora, paralelamente a isso, a gente tem que melhorar muito a microdrenagem, porque não há subsolo que chegue para absorver toda essa água, ainda mais agora com mudanças climáticas, as chuvas são todas mais fora do padrão, vamos dizer. Então não tem espaço no subsolo que chegue, né? É uma questão de espaço a questão da enchente. Então a gente tem que criar condições para que a água seja armazenada. É uma solução assim, interessante em alguns casos, que são os piscinões e as piscininhas. Então, segura a água um pouco ali, quando baixar um pouco, aí você deixa ela ir para o sistema. Tem que melhorar muito a permeabilidade do solo. Então, isso a gente pode, subprefeitura, prefeitura, podem fazer assim em larguíssima escala. Eu pretendo fazer isso muito. Canteiros centrais, calçadas, aquelas áreas em que é proibido estacionar na beira de cada esquina, né? Tem os 3 metros obrigatórios ali de recuo. Faz ali um mini canteiro, sabe? Um lugar para absorver água. Aliás, o próprio meio-fio, em vez da Boca de Lobo ser um lugar todo vedado em concreto, né? Por onde a água corre e, aliás, ganha muita velocidade, o que também é um problema, você desimpermeabilizar toda a parte de dentro ali do sistema de captação de água pluvial, porque a água pode ir sendo absorvida pela terra. Tem estudos de um professor da USP, o Sadala Domingos, maravilhosos sobre isso, demonstrando o quanto isso é viável e o quanto substitui, por exemplo, a necessidade de um piscinão no Anhangabaú, uma obra caríssima e bastante discutível. Sobre os vereadores serem ou não competentes, isso está completamente fora da alçada do prefeito. O poder legislativo é um poder independente, como tem de ser. Sobre a competência do subprefeito, aí o prefeito tem o dever de responder por ela, né? Tem de escolher pessoas que realmente tenham capacidade de administrar uma subprefeitura, que é uma tarefa das mais difíceis que você pode imaginar no serviço público. É muito complicado. Agora, eu acredito muito em compartilhar problemas e soluções. Então, nenhum prefeito do mundo vai ser capaz de conhecer super em minúcias uma cidade inteira como São Paulo. Olha que eu conheço muito bem, mas nunca vou conhecer tão bem quanto as pessoas que moram lá, que passam lá todo santo dia, entendeu? Então, a prefeitura precisa abrir, não mas muitos canais de participação. Não é fazer uma audiência pública por semestre, por exemplo. Naquela audiência pública podem ir 50 pessoas e outras milhões não podem. Não é ter um conselho de representantes com 19 representantes eleitos por subprefeitura, isso também é pouquíssimo. Tem que ter muitos conselhos. Toda escola tem que ter o conselho de escola de verdade. Toda unidade de saúde tem que ter um conselho gestor para valer. Até que na saúde isso já funciona melhor, mas também, se o conselho se reúne, chega a 1000 conclusões e não chega na Secretaria de Saúde, não adianta. Então você tem que incentivar a formação de conselhos por tema, saúde, educação, meio ambiente. Eu criei o projeto do Conselho Regional, do Conselho de Meio Ambiente na subprefeitura, quando eu era vereadora. Conselhos de idosos, conselhos de habitação, tudo isso em nível de subprefeitura e de distrito, inclusive. Porque a situação de Perdizes é completamente diferente da situação do Jaguaré. E os 2 distritos estão na subprefeitura da Lapa, do mesmo jeito, né? Então, criar muitos espaços, garantir o espaço físico mesmo para que as pessoas se encontrem e se reúnam e garantir interlocução com o poder central, vamos dizer, né? Com a subprefeitura, com as secretarias e, finalmente, com o gabinete do prefeito. É muito melhor você sentar na mesa e explicar para as pessoas o que está acontecendo
e ver ali os conflitos que aparecem entre as próprias pessoas e falar, ó, eu só tenho recurso para isso ou isso, como é que a gente sai desse nó agora? Ou vamos juntos pedir mais recurso no governo federal, se for o caso. Então é compartilhando, é o único jeito, é compartilhando. Closing my eyes, I see your smile, I still see your smile. Sweeter than honey, we had it all the while. Finding my way with